Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, lembro que no domingo 12 de maio a missa será às 7 da manhã, porque nós iremos a Anápolis para honrar com a nossa presença, da maneira que a gente pode, e agradecer também o Padre Fernando nessa cerimônia dos votos das irmãs, que nos permitiram ter uma escola aqui, a escola junto com a família, é o começo da cidade católica. Não é coisa fácil, e muito menos fazê-la de maneira perfeita, como também o mosteiro tem suas imperfeições. Tudo que é humano traz uma imperfeição, mas o principal é que esteja no fundamento real, fundamento que é nosso Senhor Jesus Cristo, fundamento que é a fé católica. E em cima desse fundamento, construir em cima disso, será sólido. E é o que nós tentamos fazer, unindo nossas comunidades num comum esforço, com as famílias também, que queiram trabalhar conosco, num comum esforço para criar algo que não seja o que o mundo moderno está fazendo. Porque o que o mundo moderno está fazendo? Ele está criando uma sociedade que ela mesma se organiza contra a Igreja, contra Nosso Senhor, através de leis absurdas e criando uma antissociedade. É a anti-igreja maçônica que cria uma antissociedade. Essa antissociedade torna difícil a salvação das almas. Então é necessário reagir contra isso e criar um ambiente, mesmo materialmente, que seja mais respirável, onde a graça de Deus possa chegar ao coração das crianças que vêm a este mundo com mais facilidade, de tal maneira que, mesmo vivendo dentro do mundo, se tenha ao menos algum lugar onde se possa receber de maneira mais segura e não tão atribulada essa graça de Deus que deve penetrar nossos corações e formar em nós um espírito de oração. Uma pessoa para viver uma vida de oração muito difícil hoje, porque o que é a santidade senão, como dizia o Père Calmel, citado por esse belo livro feito pelo irmão da Sofia, o padre Jean-Dominique, o que é a santidade senão essa oração interior que procede da oração litúrgica. Muito bem dito. Essa oração interior, essa união com Deus, que procede da oração litúrgica que é a Igreja, que a Igreja nos ensina. Bom, venhamos ao nosso Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor começa a falar do Espírito Santo. Ele começa a falar também da sua ascensão e fala do Espírito Santo que ele vai enviar. Indica 3 grandes frutos da vinda do Espírito Santo, sobre o qual nós falaremos hoje. O primeiro fruto é a condenação do mundo, a repreensão que Nosso Senhor dirige ao mundo e que o mundo está em medida de compreender para se corrigir. Caso contrário, será condenado. Então, primeiro, essa condenação do mundo, essa repreensão do mundo. Segundo, a instrução dos discípulos. E terceiro, a glorificação de Nosso Senhor. O primeiro fruto é expresso por as seguintes palavras: quando Ele vier, isto é, quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. O segundo fruto, que é a instrução dos apóstolos, e através deles a nossa também, é indicada pelas palavras: quando vier, porém, aquele Espírito de verdade, Ele vos ensinará toda a verdade. A instrução. O terceiro fruto é indicado pelas palavras, terceiro fruto, então, a glorificação de Nosso Senhor, é indicado pelas palavras que estão no final do Evangelho. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Quem poderá expor todos os mistérios expressos por estas palavras e penetrar todos os frutos da vinda do Espírito Santo? É impossível. O Espírito de Deus, só o Espírito Santo pode penetrar toda a profundidade das palavras de Nosso Senhor. Mas ajudados também por aqueles que estiveram mais unidos ao Espírito Santo, unidos a Deus, vamos tentar dizer alguma coisa desses 3 frutos
seguindo as explicações de São Tomás. O primeiro fruto, então, é a condenação, a repreensão que o Espírito Santo fará ao mundo. O melhor é esta arguição, essa ação de convencer o mundo sobre 3 pontos essenciais da vida da sociedade humana. Esses pontos são o pecado, a justiça e o juízo. Quanto ao pecado, porque não creram em mim. Sim, o Espírito Santo, pela boca de São Pedro, convenceu 3.000 judeus, no dia de Pentecostes, que lhe haviam feito mal, e muito mal, em não crerem em Nosso Senhor e terem consentido a condenação, a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. 3.000 homens se arrependeram, ouvindo as palavras que o Espírito Santo punha na boca de São Pedro, e não só na boca de São Pedro, mas também essa força com que São Pedro pregava e a graça que saía, que acompanhava essas palavras, converteram 3.000 judeus. Na vida da igreja, quantas vezes sucedeu o mesmo? Dom Vital converteu alguns maçons em Recife, ao ser perseguido por estes mesmos maçons. E ao ser enviado para a prisão no Rio de Janeiro, quando estava se preparando para embarcar em Recife, vieram vários maçons, creio que mais de 10, talvez 15 ou até mais, que apresentaram a Dom Vital a sua abjuração, para serem reintegrados na Santa Igreja Católica. Sim, o Espírito Santo, através de Dom Vital, havia convencido, arguído estes homens do mundo quanto ao pecado, porque eles não creram em Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tocados pela graça do Espírito Santo, eles voltaram ao redil. O mundo de hoje corre para o abismo por causa da sua infidelidade crescente. Mas o Espírito Santo convence de pecado, seja pela conversão, seja pela condenação, 2 aspectos da mesma ação. Pois o caos crescente da sociedade atual revela a quem tem olhos para ver que o pecado da sociedade civil moderna é a infidelidade. É não crer em Nosso Senhor Jesus Cristo, é expulsá-lo da vida pública, é separar a igreja do Estado, criando o Estado leigo, a escola leiga, tão cara aos maçons e aos demais inimigos de Nosso Senhor. E esse caos está aí, diante de todos, que acaba caindo sobre os próprios maçons e, sobretudo, pela perda das almas, mas já na organização da sociedade se vê esse mundo que está como aqui ruindo. Passemos ao ponto seguinte, quanto à justiça, porque eu vou para o Pai. O mundo condenou, os judeus condenaram, com o apoio de Pilatos, que não queria condenar, mas acabou condenando. Então isso mostra como é que o mundo ele é ardiloso, porque tem coisas que a pessoa não quer fazer e acaba fazendo, e acaba se comprometendo com o mundo, porque se deixou aproximar demais do mundo. E o mundo acaba envolvendo as pessoas e as empurrando para o pecado. Então o mundo condenou os judeus e Pilatos também, que teve parte determinante nesse pecado, como blasfemo, como impostor, como herege, como o pior de todos os homens. O mundo foi justo nessa condenação? Deus confirmou esta condenação? Não. Pois o Filho do Homem foi levado aos céus. Por isso Nosso Senhor diz, quanto à justiça, porque eu vou para o Pai. O Pai me fez justiça. O padre, quando começa a missa, começa com o salmo Iudicame, julgai-me, Senhor. O mundo julgou Nosso Senhor e o condenou. O Pai o julgou e o elevou aos céus, onde ele está sentado à direita do Pai, e de onde havia julgar os vivos e os mortos. Ora, o Espírito Santo dando, exaltando, revelando à Igreja e aos homens a exaltação de Nosso Senhor, inspirando os autores sagrados e acompanhando a pregação dos apóstolos, ele convence o mundo da sua injustiça. Os judeus diziam, nós sabemos que este homem é um pecador, mas Deus que é justo o exaltou acima de todo nome, porque ele se fez obediente até a morte e morte de cruz. A exaltação de Nosso Senhor, o Espírito Santo revela aos homens pela boca dos apóstolos e pelos milagres e pela santidade da Igreja e pelos benefícios que a humanidade recebeu e recebe da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim o Espírito Santo condena, argue, repreende o mundo,
ou seja, os inimigos de Nosso Senhor. E os convence que eles são injustos, como são injustos que acusam a Igreja de ser a causa dos males do mundo moderno. O Espírito Santo, pela boca dos seus doutores, pela boca de Dom Lefebvre e de Dom Antônio, dos escritores católicos, dos pregadores como o Padre Calmel, convence o mundo do contrário. Mas passemos adiante. Ele convencerá o mundo também quanto ao juízo, porque o príncipe do mundo, diz Nosso Senhor, já está julgado. O Espírito Santo condena este mundo, porque mesmo sabendo que o demônio já foi vencido pela paixão e morte de Nosso Senhor, mesmo sabendo que o demônio já está condenado e destronado, sobretudo esse mundo católico, a sociedade que nasceu dos evangelhos, a Europa, a América Latina, esse mundo procura e submete novamente a ele, ou seja, ao demônio. Porque o mundo é soberbo e quer imitar a impiedade do demônio. E por isso que o anticristo será julgado tão severamente. Por quê? Porque o príncipe desse mundo já está julgado e o anticristo fará aliança com ele. E procurar tirar toda a sua força dessa união com Satanás. E por isso o anticristo já está julgado. Ele convencerá o mundo quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Que escândalo ver o mundo moderno chamar o demônio de volta para pedir que ele reine sobre o Senado francês, que, se inspirando no próprio demônio, acaba de legalizar o casamento dos homossexuais. O Espírito Santo não deixará isto sem resposta, sem condenação, sem repreensão exemplar. Mas o mal irá crescendo ainda mais, até a vinda do Anticristo. Mas o Espírito Santo não cessará também de suscitar homens apostólicos, que condenarão, que convencerão o mundo quanto ao juízo. Pois, como diz Nosso Senhor, o príncipe deste mundo, ou seja, o demônio, já está julgado. E todos aqueles que se fazem seus discípulos incorrerão na mesma pena que ele. Quando Elias e Enoque pregarão, eles convencerão o anticristo. E o anticristo terá que reconhecer, e o mundo também, de que o Elias e Enoque são de Deus e que eles não são. Mas Deus permitirá que Elias e Enoque sejam mortos pelo anticristo. O anticristo terá um breve momento de embriaguez na sua vitória e depois será morto. Irá para o inferno. Eis aí o destino daqueles que se unem ao demônio, porque, como diz Nosso Senhor, o Espírito Santo convencerá o mundo quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E aqueles que se unem a ele e morrem unidos ao demônio também já estão julgados. O segundo fruto da vinda do Espírito Santo é a instrução dos apóstolos e a nossa. O Espírito Santo é um Espírito de verdade, diz Nosso Senhor, pois Deus é a verdade e a verdade é o próprio Deus. A verdade é o próprio Deus e o Espírito Santo, vindo a uma alma, ele a instala, estabelece na verdade. A verdade permanece eternamente e todo aquele que ama a verdade vem a Nosso Senhor, porque é o Espírito Santo que infunde na alma o amor e o conhecimento e o amor da verdade. Ele ensinará toda a verdade, porque conduzirá a alma, nossas almas, à plenitude da verdade, que não é outra senão essa visão beatífica, na qual nós veremos a Deus, que é a verdade completa, que nós contemplaremos face a face, e teremos então toda a verdade. E a alma, desde essa vida, já iluminada por essa luz, que resplandecerá na eternidade, com toda a sua força. A verdade é a alegria da alma. E a alma iluminada pelo Espírito Santo começa a ter já nesta vida o antegozo do céu. Isto é obra do Espírito Santo, o Espírito de verdade. E a Santa Igreja é a morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo a assiste em todos os dogmas. E se hoje dentro da Igreja se veem homens que se assemelham não aos santos apóstolos, mas antes a Judas, é porque não foi ao Espírito Santo que eles recorreram. Ao contrário, eles se recusam terminantemente a recorrer ao Espírito Santo e usarem assim do privilégio que Nosso Senhor prometeu à Igreja ao dizer: Ele os ensinará toda a verdade. Os modernistas não querem recorrer ao Espírito Santo e por isso no Concílio Vaticano II
não foi proclamado nenhum dogma, não foi feito apelo ao Espírito Santo. O Espírito Santo é um Espírito de verdade. E onde ele está presente, nós temos o ensinamento da Igreja. O ensinamento da infalibilidade pontifical, o ensinamento da Imaculada Conceição, o ensinamento da Assunção aos céus de Nossa Senhora, em corpo e alma. Temos todos os dogmas da Igreja. Por quê? Porque é o Espírito Santo que assiste a Igreja no seu ensinamento. E assim, aqueles que voltam as costas para o Espírito Santo, claro que eles não vão proclamar dogmas, a não ser que eles façam uma farsa maior ainda e se unindo de uma maneira diabólica, eles tentem fazer algo que já se faz, de certa maneira, com a canonização de pessoas que dão todos os sinais de não serem santos, como o fundador do Opus Dei, que foi canonizado numa cerimônia muito estranha, e agora querem canonizar, beatificar Paulo VI, e já beatificaram João Paulo II. Isso mostra, né, como diríamos, um aperfeiçoamento no mal e um aperfeiçoamento, um aprofundamento no engano, na força do erro do qual fala São Paulo, que Deus enviará uma força de erro que vai induzir os homens ao pecado e ao domínio do demônio, porque eles não amaram a verdade. Não amaram a verdade. Eles querem botar como modelos aqueles homens que destruíram e estão destruindo a Igreja. Se a gente lê com atenção a vida de Paulo VI, a gente vê o mal que esse Papa fez. Esse Papa ser declarado, Bento XVI declarou que ele praticou as virtudes em grau heróico. É a subversão dentro da Igreja. Mas temos que prosseguir. E que nós, ao menos, tenhamos a delicadeza e a sabedoria de invocar o Espírito Santo. E para isso invoquemos a Virgem Maria, que nos obterá a graça, recebermos esta graça da iluminação do Espírito Santo nesses tempos tão difíceis em que vivemos. O qual, Espírito Santo, não opera milagres nas almas, senão na medida em que ele vê Nossa Senhora aí presente, como no mistério da encarnação. Os patriarcas haviam suspirado pela vinda de Nosso Senhor, os profetas haviam pedido, os reis, todos haviam pedido, e Nosso Senhor só veio e se encarnou quando a Virgem Maria apareceu sobre a terra. E assim, quando o Espírito Santo vê Nossa Senhora presente numa alma, ele aí se precipita para realizar grandes prodígios, como que uma reencarnação de Nosso Senhor, ou seja, ele forma em nós, forma nossa alma a imagem de Nosso Senhor. Então, peçamos a eles que venham nos ensinar toda a verdade, isto é, a viver na verdade. Passemos ao último ponto, terceiro fruto do Espírito Santo. Ele me glorificará, diz Nosso Senhor. Glorificará Nosso Senhor porque ele tomará do que é meu e os anunciará. Nosso Senhor, com essas palavras, nos introduz no seio da Santíssima Trindade. E é o Espírito Santo que nos guia no seio deste mistério, que é a própria beatitude. O Espírito Santo glorifica o Filho, porque ele toma daquilo que é do Filho, isto é, ele procede do Filho. Ele procede do Pai e do Filho eternamente, e ele vem nos revelar esse grande mistério. Os apóstolos não estavam ainda aptos a entrar nos grandes mistérios, e nós também não. Nós escutamos as coisas, mas a gente não está apto também, porque nós estamos como os apóstolos. Os grandes santos estão aptos a entrarem nos mistérios. Nós escutamos como um pouco de longe, porque nós não estamos aptos ainda a entrar. Quem é que está apto a entrar? Aqueles que foram purificados pelas purificações que purificaram os apóstolos. Os apóstolos passaram por duas grandes purificações. A primeira, no momento da paixão e morte de Nosso Senhor. Foi uma purificação que os fez passar do que a gente costuma chamar de via purgativa a via iluminativa. Nosso Senhor fez passar por uma grande prova. Eles sofreram enormemente. E Nosso Senhor, depois da ressurreição, os instrui. Os explica as Escrituras, como ele fez aos discípulos de Emaús. Ele explica as Escrituras aos apóstolos reunidos. E durante 40 dias ele mostra o sentido da Escritura, que era necessário que o Filho do Homem fosse
crucificado, fosse humilhado, fosse flagelado, fosse cuspido, fosse blasfemado, para que, morrendo, salvasse o mundo e entrasse na glória. Então ele explica, ele ilumina, é a via iluminativa. Mas não foi suficiente. Não foi suficiente, é necessário ainda que pela ascensão, isto é, pelo afastamento físico de Nosso Senhor, os apóstolos chegassem a um grau de purificação que os introduziu na via chamada unitiva. E aí sim eles estiveram aptos a entrarem profundamente na compreensão dos mistérios de Deus quando receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E é o que nós devemos pedir a Deus, que a gente também, com proporções guardadas, nós não nos recusemos às purificações que Deus envia a cada um de nós de maneira a mais diversa. Para um será uma coisa, para um será uma doença, para o outro será uma dificuldade no trabalho, para outro será uma dificuldade nas suas relações com as pessoas, para outro será 1000 maneiras de Deus purificar as almas. Outro será tentações internas, purificações internas, tentações, às vezes será afrontamentos com o próprio demônio, como o Padre Pio, como o Curadars, não sei, 1000 maneiras Deus tem de purificar uma alma. Mas é necessário que a alma seja purificada antes que ela possa penetrar realmente no sentido profundo das palavras de Nosso Senhor. Por isso ele diz, tem muitas coisas ainda para vos dizer, mas vós não podeis suportá-las ainda. Mas o Espírito Santo virá, ele vos instruirá. Então, quando o Espírito Santo vem, ele glorifica Nosso Senhor, revelando o quê? Revelando a sua divindade. Coisa que os apóstolos sabiam, mas foi necessário que Nosso Senhor se afastasse um pouco. Primeiro com a sua morte, depois com a sua ascensão, para eles medirem em toda a sua extensão esse mistério. Toda a sua extensão é impossível, mas digamos que eles se tornassem os arautos da divindade de Nosso Senhor. E Nosso Senhor, quando então sobe aos céus, e eles recebem, depois de 10 dias, entre a Ascensão e Pentecostes, recebem o Espírito Santo, aí eles compreendem mais profundamente e começam a pregar a divindade de Nosso Senhor, seguros da assistência de Deus, seguros da assistência do Espírito Santo. E na crise atual, me parece que é o mesmo mistério. O que distingue Dom Lefebvre dos bispos progressistas, o que distingue Dom Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maia de Paulo VI e Bento XVI, parece-me que é a mesma realidade. Dom Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maia se elevaram até a divindade de Nosso Senhor e a divindade da Igreja e a divindade do Espírito Santo, que age e que glorifica o Filho na pessoa da Igreja. E se Nosso Senhor é Deus, é evidente que Ele é Rei, Rei das sociedades, Rei das almas, Rei das famílias, Rei das escolas, Rei desse mosteiro, verdadeiro prior desse mosteiro, Rei dessa paróquia, Rei do universo. Se hoje nós nos opomos ao abandono das lições, mesmo práticas e prudenciais, de Dom Lefebvre, é pela mesma razão. Dom Lefebvre e Dom Antônio, com todos os santos e doutores da Igreja, com todos os mártires, repetem: Nosso Senhor é Deus. Parece uma coisa muito banal, a gente já aprende no catecismo, mas a aplicação dessa verdade na ordem prática é algo que se vê, que revela essa presença do Espírito Santo numa alma, que faz com que essa alma glorifique Nosso Senhor. Como explicar que 2000 bispos aceitaram, mais de 2000 bispos aceitaram que Nosso Senhor fosse destronado? Como explicar? Eles sabem que Nosso Senhor é Deus. Aceitaram. Aceitaram porque falharam. Porque falharam. E nós podemos falhar também.
Nosso Senhor é Deus, com o Pai e o Espírito Santo. E isto, ou seja, esta fé, esta firmeza, é obra do Espírito Santo. Ele me glorificará. É como se nosso Senhor dissesse, Ele me coroará. Ele me porá no trono que me pertence. Eis aí toda a razão de nosso combate. Eis aí toda a razão do combate de Dom Lefebvre. Glorificar nosso Senhor, afirmando a sua divindade e seu caráter de Salvador do mundo. Que a Virgem Maria nos guarde nessa fé e nos faça agir conforme esta fé, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.